Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estiverem assistindo a esse vídeo. É o segundo vídeo da nossa maratona constitucional, né? E é sobre um tema que é muito importante para o direito constitucional, para a teoria do Estado, para a ciência política, que é a ideia de poder constituinte. Muitos de vocês já devem ter ouvido, né, não só de políticos, como de estudiosos, né, enfim. Muitas pessoas não estão defendendo a necessidade de uma nova Constituição para o Brasil. De vez em quando essa ideia aparece aí na mídia, né? Pessoas, inclusive, de orientações ideológicas muito diferentes entre si, muitos defendendo que a Constituição de 88 já estaria defasada, é uma Constituição muito longa, que engessa o Estado brasileiro e que tem que mudar e não sei o quê. Muito bem, a noção que a gente vai estudar hoje, que é de poder constituinte, tem muito a ver com isso, né? E aí vocês vão poder, com base em coisas que a gente vai falar aqui, nos seus estudos, pensar por conta própria, né, se vocês concordam com essas ideias de refazer a Constituição, enfim. Essa noção de poder constituinte, vejam bem, na verdade, uma noção muito antiga que eu acho que existe desde sempre, desde que a humanidade resolveu se organizar em pequenas comunidades, pequenos grupos, né? E desde que o poder político se instaurou em algum momento na sociedade humana. Porque, vejam, o poder constituinte, não com este nome, né, esta nomenclatura é muito mais recente, mas a ideia de poder constituinte está presente desde muitos anos, porque o poder constituinte é a força ou energia inicial que instaura o poder político, que funda o poder político num certo grupamento humano, num certo grupo social. Então, é uma ideia que está presente desde as primeiras organizações políticas de que se tem notícia na humanidade, não é? Onde há poder político, esse poder se instaurou em algum momento e foi fundado em algum momento, né? Isso é o poder constituinte, é o poder que constitui a organização política. Ele cria as normas jurídicas, ele cria os institutos, as instituições que vão estar presentes naquela sociedade, naquele dado momento. Evidentemente que a teorização sobre o poder constituinte, quer dizer, pensar o poder constituinte, tomar consciência da sua existência, né, e refletir sobre o seu conceito, a sua natureza, a sua titularidade, os seus limites, isso, claro, é um fenômeno muito mais recente, né? É um fenômeno que vem das revoluções do século XVIII, do iluminismo, né, do pensamento iluminista. E sobre isso a gente vai falar rapidamente, muito sinteticamente, mas só para dar essa noção elementar para vocês, porque essa que é a finalidade desses encontros, né? E com base nisso, vocês alçarem eventualmente voos mais altos, procurarem pesquisar, ler, se aprofundar. A ideia de poder constituinte que chegou até nós nos dias de hoje e que está ligada ao constitucionalismo moderno, né? Ela foi lançada, talvez pela primeira vez, num famoso panfleto que precedeu a Revolução Francesa de 1789, o famoso panfleto O que é o Terceiro Estado, do Abad Sieyès, né? Ele escreveu esse opúsculo, né, essa pequena obra,
que tem uma natureza muito panfletária, muito reivindicatória, uma natureza verdadeiramente política, né? Às vésperas da Revolução Francesa, e na verdade, um panfleto onde ele verbaliza, onde ele coloca no papel as diversas reivindicações do então chamado Terceiro Estado, que eram as classes populares na França do antigo regime, né, diante da Revolução Francesa, mas reivindicações ligadas, sobretudo, à burguesia, que foi efetivamente a classe que conduziu a Revolução Francesa, pelo menos nesse momento inicial. E nesse famoso trabalho, O que é o Terceiro Estado, foram lançadas as bases de dois conceitos realmente fundamentais do direito constitucional, do direito público, de um modo geral. Os conceitos de poder constituinte e de poder ou poderes constituído ou constituídos, né? O poder constituinte, nessa visão iluminista e especialmente nessa visão do Sieyès, ele é uma expressão da vontade da nação. Ele é um poder incondicionado e permanente, ou seja, ele está permanentemente no estado de latência na sociedade, na nação, né? E é um poder que, na verdade, ele não é limitado pelo ordenamento jurídico do momento, né? Ele não encontra no direito positivo uma limitação para ele. Ele é um poder essencialmente ilimitado e incondicionado, e que se exerce e que é exercido justamente em momentos de grande ruptura, né? Em momentos de inteira e completa reconstrução ou fundação do Estado. Então, é um poder que fica num estado silencioso, latente, não é? E que vem à tona nesses momentos de profunda e total reformulação institucional, né? Ou até ruptura institucional, como foi a Revolução Francesa, como são as grandes revoluções, né? E como são até momentos menos dramáticos, mas que sempre vão implicar nessa noção de transformação, de ruptura, de inauguração ou reinauguração do Estado. Nós já pincelamos um pouco essa noção naquele nosso primeiro encontro sobre a ideia, sobre o conceito de Constituição. Vocês vão se lembrar que naquele primeiro vídeo, né, a gente fez referência àquela ideia de que a Constituição é o ato primeiro de um Estado. Lembram disso, né? Tanto do ponto de vista hierárquico quanto do ponto de vista cronológico. Ela é o ato inaugural de um Estado. E justamente porque a constituição de um Estado é fruto do poder constituinte, né? Já que a gente está falando da França, o poder constituinte revolucionário francês, de 1789, levou a elaboração da Constituição Francesa de 1791, né, que foi uma importante Constituição do período revolucionário francês. Mas se a gente for pensar bem, vejam, vejam que ideia interessante, né? A própria Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, né? Que tem até hoje um valor simbólico muito importante para o mundo ocidental, aquele documento reivindicatório, né? Revolucionário, de afirmação de direitos do indivíduo em face do poder do Estado, a proclamação das liberdades, alguns direitos que até hoje são proclamados nas constituições do mundo contemporâneo, nas constituições dos Estados democráticos pelo mundo afora.
aquele documento já teve uma natureza, por assim dizer, constitucional. Já foi uma expressão daquele poder constituinte, né? Que estava sendo exercido, né? Que estava saindo daquela latência e entrando em atividade naquele momento, né? Pensem no poder constituinte como um vulcão, né? Um vulcão ainda em atividade, não um vulcão inativo, mas um vulcão que está lá parado, né? No mais das vezes silencioso, mas que em certos momentos entra em erupção, né? No caso do poder constituinte, essa erupção equivale a um desses momentos, né? De grave ruptura, de profunda reformulação das bases de um Estado, né? Ao contrário do poder constituinte, já constava também desse panfleto dos CIES uma conceituação do poder constituído, ou dos poderes constituídos. E aí, na verdade, a gente vai estar falando daqueles poderes, né, daquelas instituições, enfim, que recebem a sua existência, a sua própria existência, né, as suas competências e as suas limitações do poder constituinte. Ou seja, é o poder, parece até uma obviedade, né? É o poder constituinte que cria os poderes constituídos, é óbvio, né? O próprio nome já dá essa ideia para a gente. Então, os poderes constituídos, que são obra do poder constituinte, esses poderes constituídos são limitados, sim, juridicamente, pelo poder constituinte. Ou, dizendo em termos mais práticos, eles são limitados pela obra do poder constituinte, que é a Constituição. Então, vejam, se o poder constituinte, propriamente dito, ele não encontra limitações do ponto de vista jurídico, né? Ele não é limitado pelo ordenamento jurídico que o precede, isto não se passa com os poderes constituídos, né? Que são, sim, juridicamente limitados pela Constituição, pela obra e pela vontade do poder constituinte originário. Vejam como esse nosso encontro ele está completando uma ideia que a gente lançou lá no primeiro vídeo, né? Que é a ideia de supremacia da Constituição. E vocês estão lembrados, a gente trabalhou um pouco esse conceito naquele primeiro encontro. As bases dessa noção de supremacia da Constituição, as bases filosóficas, né, digamos assim, elas estão aí, nessa noção de poder constituinte por oposição a poderes constituídos, né? Os poderes constituídos submetem-se à Constituição. Porque o poder constituinte nada mais é do que esse poder de elaborar e impor uma nova Constituição. Uma nova Constituição ou para um Estado que ainda não existia e passa a existir naquele momento, exemplo, independência dos Estados Unidos, na verdade, 1776, alguns anos depois promulgada a Constituição norte-americana, fruto desse poder constituinte originário, né? Brasil, independente em 1822, veio a Constituição Imperial em 1824. Então aqui a gente tem exemplos de estados que não existiam, passaram a existir e, portanto, exerceu-se o poder constituinte originário, criou-se um novo Estado. Mas, da mesma forma, esse poder constituinte vai se manifestar, como a gente já viu em rápidas pinceladas, né, em estados que já existiam, mas que passam por uma ampla reformulação institucional e política. O exemplo
que a gente pode dar, muito próximo da gente, o Brasil, em 1988. Né? A superação da ditadura militar, quer dizer, um Estado que era um Estado autoritário, com castração de direitos fundamentais, passa a se fundar em bases democráticas, né, a partir de 88. Um movimento muito semelhante a isso aconteceu, por exemplo, no pós-Segunda Guerra Mundial, na Europa. Se vocês forem pensar nos dois principais países de que a gente se lembra quando fala dos regimes totalitários que conduziram o mundo à loucura que foi a Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Itália, nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália. Quando acabou a guerra e esses países se redemocratizaram e foram, digamos, reconstruir-se, né? Juntar os seus caquinhos, como se diz, esses estados elaboraram novas constituições que representaram uma ruptura com aquele passado autoritário. Né? A Constituição italiana de 1948 e a Constituição alemã, a chamada Lei Fundamental de Bonn, né? De 1949, representam também a superação daqueles estados totalitários. Muito irmanadas e até quase contemporâneas, um pouquinho antes da Constituição de 88, nós tivemos a Constituição Portuguesa de 1976, não é? Que também foi fruto desse poder constituinte originário que se manifestou na Revolução dos Cravos, né? Que foi a superação do salazarismo em Portugal. E também na Espanha, em 1978, com o fim do franquismo, né? Franco, que foi uma longa e sangrenta ditadura, o generalíssimo Franco morreu em 1975, a Espanha se redemocratizou e elaborou a sua nova Constituição em 1978. Né? São constituições muito irmãs da Constituição brasileira de 1988, diversos institutos que a Constituição de 88 consagra tiveram inspiração ou precedentes, né, na Constituição Portuguesa de 76 e na Constituição Espanhola de 78. Né? Então, essa ideia de nascimento ou renascimento, essa ideia de reformulação, de ruptura, isso é uma noção essencial ao conceito de poder constituinte. A gente está falando do verdadeiro poder constituinte, que ele recebe uma adjetivação, ele recebe muitas vezes um adjetivo, poder constituinte originário, que é, na verdade, um pleonasmo, a gente está falando o óbvio, o poder constituinte, ele origina um novo Estado. Mas esse adjetivo aí, originário, ele foi colocado para diferenciar este, que é o verdadeiro poder constituinte, do chamado poder constituinte derivado ou reformador, que vai ser tema de um próximo vídeo nosso, né? E aí, na verdade, isso que é chamado de poder constituinte derivado ou reformador não é propriamente um poder constituinte, curiosamente, né? Ele é um poder constituído. Por quê? Ele é o poder de emendar a Constituição, de alterar o texto da Constituição. Em outras palavras, é o poder de fazer não uma Constituição nova, mas é o poder de editar emendas constitucionais. E como vocês sabem, a Constituição de 88 já teve um monte de emendas, já passamos de 100 emendas há algum tempo, né?
esse poder de fazer emendas, de alterar o texto da Constituição, é, na verdade, um poder constituído, porque ele foi previsto e criado pelo próprio texto constitucional originário, pelo próprio poder constituinte originário. Quer dizer, o próprio poder constituinte originário já previu a possibilidade de o texto da Constituição ficar desatualizado, precisar de uma mudança para acompanhar uma transformação social, por exemplo, né? E já previu a possibilidade de serem feitas emendas ao seu texto. Mas aí é uma outra questão, né? E nós vamos alterar a obra do poder constituinte originário, que é a Constituição. Esse poder de alterar a Constituição, que vai ser objeto de um outro vídeo que a gente vai fazer, né, e colocar aqui no canal, é o poder constituinte derivado ou reformador, que é, na verdade, um poder constituído, porque ele é limitado e condicionado pelo texto originário da Constituição. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar das cláusulas pétreas, né? São aquelas partes da Constituição que não podem ser agredidas por emendas. Isso é uma importante limitação ao poder constituinte derivado ou reformador. Ele não pode agredir as cláusulas pétreas, né? Mas a gente vai falar disso no próximo vídeo, não se preocupe. Isso eu estou falando para vocês só para vocês entenderem por que a gente chama o poder constituinte, o verdadeiro poder constituinte, a gente também chama de poder constituinte originário, né? E por isso, porque ele está originando uma nova Constituição, ele está originando um novo Estado. Quer onde não havia Estado algum, quer onde já havia um Estado, mas ele está passando por uma ampla reformulação, uma revolução, uma grande ruptura institucional. Por isso que a gente falou lá no primeiro vídeo que o conceito de Constituição, o conceito moderno de Constituição, contemporâneo, é um conceito essencialmente revolucionário, transformador, né? E aqui é que vai uma reflexão, né? Bom, antes da reflexão, mais um exemplo muito bonito que eu me lembrei, recente, de exercício do poder constituinte originário. Um exemplo que certamente falará aos corações de muitos de vocês, né? África do Sul, 1997. Quando foi elaborada uma nova Constituição para o país, né? E vocês sabem o que aconteceu na África do Sul nesse período, né? Os anos 90 representaram a superação do apartheid, o regime de segregação racial na África do Sul, né? E a fundação de uma democracia multipartidária no país. Foi quando Mandela virou presidente, né? Mandela que teve preso muitos e muitos anos por causa da oposição ao regime do apartheid, e surgiu naquele momento uma nova Constituição para a África do Sul. Eu não tenho dúvida de que surgiu ali uma nova África do Sul, um novo Estado, né? É um exemplo também recente de exercício do poder constituinte originário. E aí fica uma reflexão final para a gente, né? Quando a gente fala nos exemplos da Constituição de 88, da Constituição Portuguesa de 76, Constituição Espanhola de 78, a superação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, mediante o exercício também de um poder constituinte originário e a instauração de uma nova ordem constitucional democrática, o Estado de Direito voltando à tona nesses países, né? Fica a impressão de que o poder constituinte originário é essencialmente algo de bom, né?
E a gente tem que se lembrar também que novas constituições muitas vezes são fruto de movimentos de retrocesso autocráticos, de golpes de Estado, de aventuras autoritárias e ditatoriais. No Brasil, a gente pode citar, por exemplo, a Constituição de 1937, que fundou o Estado Novo de Vargas, e que era, na verdade, um regime muito próximo do fascismo italiano, né? Um Estado amplamente autoritário, repressor. O golpe militar de 64, que deu origem depois à Constituição de 1967 e a emenda constitucional número 1 de 69, mais do que essas constituições, a gente não pode se esquecer dos atos institucionais que estiveram em vigor. Foram vários, né? O mais famoso foi o AI-5, né? Talvez o mais pesado de todos, mas o AI-2 também foi muito gravoso para os direitos fundamentais no Brasil, enfim. Os atos institucionais que existiram logo após 64 foram expressão desse poder constituinte originário, né? Agora exercido em sentido diametralmente oposto ao que foi a Constituição de 88, né? Atos que foram editados no sentido de cerceamento dos direitos fundamentais, de tolimento das liberdades, né? Então a gente tem que ter em mente que a noção de poder constituinte é uma noção que traz também riscos muito grandes, né? Por conta daquilo que a gente falou. O poder constituinte não guarda reverência, não faz reverência ao ordenamento jurídico que o precedeu, né? E no qual ele vem a ser exercido. Porque ele se coloca acima disso. É um poder que vem justamente para romper, para abalar as estruturas, né? Então, o exercício do poder constituinte originário, ele traz riscos também. Eu, particularmente, não vejo momento propício para a reformulação, ou melhor dizendo, para a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Nós não estamos passando, espero, né, por um momento de ruptura institucional. Tudo que vem acontecendo no Brasil vem acontecendo sob os quadros, sob a regência da Constituição de 88, e não há ambiente, me parece, para uma aventura constitucionalista no Brasil neste momento, né? Mas o que vocês pensam sobre isso, né? Se quiserem, deixem comentários a esse respeito. Mas o poder constituinte originário é uma coisa muito séria e com ele não se brinca, porque o que virá do exercício do poder constituinte originário depende do contexto histórico da época, depende de quem o está exercendo naquele momento, e essa não reverência do constituinte originário ao ordenamento jurídico é algo muito sério, não é verdade? Então, é uma reflexão importante, eu acho, que nós não podemos deixar de fazer, mas as bases para essa reflexão, os conceitos-chave, são mais ou menos esses que nós vimos aqui em breves pinceladas, né? No Brasil, nós tivemos o exercício do poder constituinte originário na Constituição de 1824, que foi uma Constituição outorgada por Dom Pedro I. Nós tivemos na Constituição de 1891, que veio institucionalizar a República no Brasil, e que foi uma Constituição promulgada. Nós tivemos na Constituição de 1934, que veio finalmente institucionalizar a Revolução de 30, né, que foi o rompimento com a República Velha no Brasil. Nós tivemos com a Constituição de 37, como a gente já falou, o golpe do Estado Novo, e depois a redemocratização do Brasil
em 1945, com o fim da era Vargas, e a nova Constituição em 46, ali também houve um poder constituinte originário. Constituição essa que durou pouco, em 1964 veio o golpe, né? E logo a seguir a edição de vários atos institucionais, e a outorga da Constituição de 1967, e todo o período sombrio, né, que foi regido por esses atos normativos até vir novamente o exercício do poder constituinte originário com a Constituição de 88, fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, onde houve uma ampla participação popular de setores os mais variados da sociedade e que resultou numa Constituição democrática, né, onde os direitos fundamentais são consagrados, onde o Estado de Direito é proclamado e assegurado mediante diversos institutos. Com isso, nós terminamos essas nossas rápidas pinceladas sobre o poder constituinte e o nosso próximo encontro, o nosso próximo vídeo vai ser, de certo modo, uma continuação desse, porque nós vamos falar do poder constituinte derivado, né? Esse poder que a gente já mencionou de emendar a Constituição. Quer dizer, como é que são feitas as emendas à Constituição, quais são os limites. Isso vai ser objeto do nosso próximo vídeo. Aguardo a presença de vocês e até breve. Estudem, pensem, reflitam e um abraço para todo mundo que está vendo esse vídeo. Até o próximo. Muito obrigado.